Quantos encontraram, digam amém. Mateus 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: fazer isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Podeis assentar? Queridos servos e servas do Deus Altíssimo, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração nesta noite, para compartilhar com os irmãos, requer de toda a nossa atenção para que nós possamos compreender o que Deus preparou para os nossos corações nesta noite. Baseado no texto que nós acabamos de mencionar, eu quero estar falando com os irmãos nesta noite ao seguinte tema: por que às vezes ficamos sem saída? Por que às vezes ficamos sem saída? Existem momentos na nossa vida que, devido a alguns acontecimentos que vêm sobre nós, nos deparamos, nos encontramos em certos momentos e ocasiões, como se estivéssemos em um lugar, em uma situação sem saída. Isso aborda todas as áreas da nossa vida, seja na área familiar, seja na área financeira, na área sentimental, na vida espiritual. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, aqueles que estão sendo alcançados pela palavra, em algum momento da sua vida, em alguma área, você já se deparou diante de uma situação e você chegou a dizer: e agora? Como eu vou fazer para resolver essa situação? Como eu vou fazer para me sair dessa? Porque na ótica humana é impossível. E se tem uma coisa que no mundo físico,
é obrigatório, é ter sempre uma saída. No mundo que nós vivemos hoje, físico e material, a própria lei destaca que é obrigatório ter sempre uma saída. Já percebeu que nos órgãos públicos tem que ter ali uma porta de emergência para, em caso de uma situação que ocorra, você possa escapar daquela situação? Seja um incêndio, seja um atentado. Sabemos que falamos a este respeito e o conceito frisa porta de emergência. Mas quando você se direciona a uma porta de emergência, tem uma placa lá, vermelha, escrita assim: saída de emergência. Então, quando falamos a respeito que a lei exige uma saída, casa tem saída. Às vezes na sua casa ou na casa de alguém tem uma porta na frente, outra porta lá nos fundos. Se algo acontecer, você corre pela outra porta e escapa. Aleluia. Ônibus tem porta de saída. Você entra por uma porta e você sai por outra. Aqui em Brasília, a gente entra no ônibus pela porta da frente e desce pela porta de trás. Lá em João Pessoa, na Paraíba, quando eu ia para lá na minha adolescência, eu ficava meio encucado com aquilo. Porque lá na Paraíba, em João Pessoa, os ônibus é ao contrário. A gente entra pela porta de trás e sai pela porta da frente. Mas tem uma porta de saída. Nos prédios tem porta de saída. No shopping tem porta de saída. No cinema tem porta de saída. Na empresa tem porta de saída. No estádio de futebol tem porta de saída. Se em todos esses lugares tem porta de saída, por que é que às vezes na nossa vida nos deparamos sem saída? É a situação que este homem que nós acabamos de ler estava vivendo. E olha que o texto está se frisando a respeito de um centurião de Cafarnaum. Um homem que tinha autoridade sobre uma grande quantidade de soldados, de homens guerreiros valentes. Este homem dava ordens, não recebia ordens de qualquer um. Para alguém colocar patente de ordem maior sobre ele, era somente as autoridades que estavam acima dele. Mas era de grande número os homens que estavam debaixo de sua autoridade. E todas as vezes que este homem, este centurião, dava ordem àqueles homens para fazer alguma coisa, ele dizia: vai para ali, e eles iam. Vai para a direita, e eles iam. Quando ele dizia: ficai aqui, eles ficavam. Quando ele dizia: vamos avançar, eles avançavam. Quando ele dizia: hoje não vamos avançar, hoje eles não avançavam. E na mesma proporção, o seu criado. Ele poderia muito bem olhar para si mesmo e dizer: eu não tenho nada a ver com o problema do meu criado. E qual era a situação do criado do centurião? Paralítico, em cima de uma cama. Não podia andar, não podia se locomover. E o texto não fala claramente, mas não precisa ser um bom entendedor para compreender que aquele jovem, aquele rapaz, já estava completamente tomado pela depressão, pela perturbação, pela ansiedade, pela tristeza.
pela decepção, pela frustração de não poder mais andar, de não poder se levantar da cama em que ele estava deitado. E este criado era obediente a seu senhor. Tudo que o centurião mandava ele fazer, ele fazia. Meu filho, vá ali, e ele vai. Volta, ele volta. Era um rapaz obediente. Sabia muito bem a respeito dos princípios da autoridade. Que são princípios da autoridade? Obediência, submissão e reverência. Você não vai chegar para o seu pai e dizer, e aí, brother? Não. Senhor. Sim, senhor. Você não vai chegar para a sua mãe e dizer, e aí, véia? E aí, bagaceira? Não. Você vai chegar e vai dizer, senhora, mamãe. Pois não, minha mãe. Princípios de obediência são isso. Submissão. Reverenciar as autoridades que estão sobre eles. Sobre nós. Isto fez com que a vida deste garoto tomasse um rumo completamente diferente. E este centurião tinha condições financeiras, reconhecimento, autoridade para chegar em qualquer localidade daquela cidade e de encontro os médicos especialistas que tinham ali e pagar o melhor tratamento para o garoto. O texto não frisa isso, mas segundo historiadores, o centurião já tinha feito de tudo para ajudar este garoto a levantar daquela cama. Eu imagino que todo lugar que o centurião ia, os médicos diziam, para ele não tem mais jeito. O caso dele não tem cura. É o fim. Ele tentou de todas as formas, de todas as maneiras. Eu imagino ele se encontrando com o seu criado e dizendo para ele, meu filho, não fique triste. Fique triste não, porque eu vou lhe dizer. Mas tudo que eu já poderia ter feito para te ajudar, eu já fiz. Infelizmente, nada deu certo. Eu imagino o centurião saindo dali e pensando consigo mesmo, eu tenho condições, tem pessoas que estão debaixo da minha autoridade, eu tenho recursos financeiros, eu sou respeitado na cidade, as pessoas sabem da responsabilidade que está sobre mim, mas porém, agora eu me vejo em uma situação sem saída. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque o texto bíblico diz que o garoto estava atormentado. E não era para pouco, irmão. Qual é a pessoa que de repente você não consegue mais andar? Você fica, não, está bom demais, está tranquilo, não. Ainda mais se fosse nos dias de hoje, na geração que nós vivemos hoje. Que estamos qualquer coisa, a gente fica oprimido, angustiado, amargurado. Graças a Deus que Deus mudou muito o meu coração. Porque antigamente, irmão, lá no início da minha fé, eu esquentava a cabeça com muita coisa. Até se o sapato descolasse, eu ficava muito chateado. Se o carro desse problema, acabava meu dia. Depois a gente vai aprendendo com Deus. Que tudo, em tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. Aleluia. Por que é que às vezes nos encontramos sem saída? Sem saída. Eu estou trazendo uma palavra e tem gente que está ouvindo a palavra e está dizendo assim, esta palavra está falando comigo. Eu estou vivendo isso na minha história. Eu já fiz de tudo, já corri para um lado, já corri para o outro, já procurei agiota, já peguei dinheiro emprestado, já fiz de tudo, vendi alguns bens que eu tenho e a minha situação ainda não foi solucionada. Outro está dizendo, eu já fiz exames, paguei exames caríssimos, já tomei os medicamentos que o médico passou, mas até agora nada resolveu. E eu me sinto em uma situação sem saída. A palavra é para você nesta noite.
E alguém está dizendo, eu já vivi isso na minha vida. Como é que pode? Eu acabei de sair de uma situação dessa. Eu pensei que eu não ia conseguir vencer, mas porém, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. A fofoqueira espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para a vergonha dele, olha eu aqui. O Senhor está presente na casa. Nós somos um milagre nas mãos de Deus. Por que é que às vezes nos encontramos sem saída? Rapidamente. Primeiro, para reconhecermos que Ele é Deus. Para reconhecermos que Ele é Deus. Um dia desse, um camarada cheio do poder de Satanás comentou em uma pregação minha assim: amigão, já concluí que Deus não existe. Aí eu, Jeová, você está entendendo? Porque a gente tem que ter o controle, o domínio próprio, não é isso? Domínio próprio. Tem gente que não, quando fosse já vai, não, calma, vai, segura, eu, Jeová, meu pai, vou responder. Aí na hora que eu coloquei o dedo nas teclas para responder, aí uma voz suave falou assim: não responda, não precisa, em breve deixa que eu vou responder para ele. Aleluia. Nunca ignore a existência de Deus. Mais cedo ou mais tarde, quem desacredita, quem desqualifica, vai ter que ter um encontro com Ele. E o que chama a nossa atenção nesses conceitos, que eu já até falei algumas vezes, é que segundo uma pesquisa americana, todos os acidentes aéreos que aconteceram, nas quais os pilotos e os copilotos eram ímpios, não serviam a Deus, outros até desacreditavam da existência do Senhor, as gravações da caixa preta comprovam o áudio de suas últimas palavras antes da colisão, antes da queda, antes da explosão. E quais foram? Ai, meu Deus! Outros dizem, ou seja, Jesus, e se encontraram com a morte. Nunca podemos ignorar a existência. Então, quando nos encontramos sem saída, é para a gente reconhecer que Ele é Deus. Reconheça. Ele é Deus. Segundo, para treinar você e te preparar para uma grande vitória. Está numa situação sem saída? É Deus treinando você. Você está entendendo? E Ele fica observando como é que você vai se comportar. Então, o primeiro conselho que eu lhe dou, não questione. Segundo, não murmure. Terceiro, silencia quando não souber o que. Irmãos, o silêncio causa mais medo do que quem fala demais. Silêncio, fique calado. Já viu que na hierarquia do exército, quando um exército, seja de qual país for, vai fazer uma operação, eles nunca avisam o que vai acontecer. As pessoas veem até a movimentação e fica todo mundo espantado. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Aí tem gente que diz assim, vai acontecer hoje. Quando pensa que não acontece. Porque eles não falam o que vai acontecer. Simplesmente no momento certo eles agem. Fazem acontecer. Então, se você está se sentindo numa situação sem saída, fique quieto, tranquilize, respira 10 vezes, porque Deus está treinando você para coisas melhores e maiores que está por vir. Terceiro, já estou partindo para a conclusão.
para te fazer crescer. Está numa situação sem saída? Deus permitiu acontecer para que você cresça, para que você adquira maturidade. Está numa situação sem saída? Não tente culpar a ninguém. A culpa é de fulano, de ciclano, de beltrano, não. Tem momentos que a culpa é nossa. Então tenhamos maturidade para colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, a situação é eu que plantei, estou colhendo, Senhor, mas eu estou aqui para que o Senhor cumpra em mim a sua vontade. Irmão, tem coisas na nossa vida que o Senhor nos permite viver, que realmente é para o nosso crescimento. Isso nos impulsiona. Eu já vivi momentos na minha vida que eu olhava assim na ótica humana e dizia: jamais eu daria conta de fazer isso. Jamais eu chegaria até tal lugar. Aí sabe o que o Senhor fez? Foi lá e me colocou em uma situação sem saída. Aí é dali que Deus nos treina. É dali que Deus nos prova. É dali que Deus nos faz crescer. Porque Deus nunca vai nos dar uma bênção sem antes nos preparar para receber a bênção. Porque se ele não nos prepara antes, a gente pega a bênção, põe debaixo do braço e vai embora. E nem olha para o que Deus fez na nossa vida. Se Deus não nos preparar para a bênção, a gente recebe a cura, o milagre e vira as costas para Deus. Mas não podemos agir desta forma. Então tem momentos que Deus permite para nos fazer crescer. Quarto, por que é que às vezes nos encontramos em uma situação sem saída? É porque Deus está nos dando livramento. Você foi funcionar o carro para ir para o trabalho e o carro não quer pegar? Aí você fica logo chateado. Aí já começa a reclamar. E você diz: como é que eu vou fazer agora? Eu tinha que estar lá às 8 da manhã, agora eu vou chegar só 11 horas. Ei, fique sossegado. É Deus dando livramento. É claro que a gente tem que ser pontual, mas tem coisas que acontecem que é fora da normalidade. Às vezes é melhor você ser chamado a atenção no trabalho. Eu vou mais além. Às vezes é melhor você receber uma advertência, porque Deus está dando livramento, que no percurso poderia ter acontecido um acidente e você ter perdido a sua vida. E é Deus dando livramento. Deus dando livramento. Uma vez eu estava indo para casa e eu fiz um trajeto completamente diferente do que eu faço. Eu fiquei sem entender e eu falei: Senhor, por que é que eu fiz esse zigue-zague todinho? O Senhor falou: fica quieto. É eu dando livramento. Mas mais longe, Senhor, o percurso que eu fiz não tem lógica. Se eu fosse direto, eu ia chegar rapidamente. Aí Deus me fez: entra na rua, entra na outra, passa 10 quebra-mola, vai por ali. Eu sem entender, o Senhor dizendo: fique quieto. É eu dando livramento. Faça uma reflexão. Tem gente que já está pensando: agora eu estou entendendo o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, e isso é Deus dando livramento para me abençoar, para me dar a vitória. Em quinto lugar, quando nos sentimos em uma situação sem saída, é sinal de que a vitória está mais perto do que a gente pode imaginar. Meu irmão, isso é muito profundo. Vai entender os mistérios de Deus. Não tem aquele momento que você diz assim: nossa, nunca teve tão difícil como eu estou vivendo agora. E parece que cada vez que passa mais, está só estreitando mais. É o funil de Jeová. Você está entendendo? Você está bem pertinho da vitória, e o negócio está apertando mais, está espremendo mais, e você não está entendendo. Tem gente que quando ele vai pegar a bênção, aí quando ele está bem assim, ó, essa distância aqui de pegar na bênção, aí quando ele chega bem aqui, aí fica mais difícil, aí quando falta só ele fazer assim, aí ele: eu vou desistir. Não aguento mais, não suporto mais. E o Senhor está dizendo: eu estou com a bênção para você, meu filho. A vitória está preparada para você, minha filha. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Não se ausente do campo de batalha.
Espera, aguarda, confia, determina, porque quando Deus bradar com a sua vitória, não vai ter nada nem ninguém que vai poder neutralizar da bênção de Deus chegar até você. Está perto. Geralmente quando chegamos nesta fase, é aquela fase que tem dia que dá vontade de sair correndo. Já se sentiu assim? Dá vontade de sumir? Mas você não é Mr. M não, irmão, para querer fazer mágica não, viu? Viu? Você não é igual Felipe não, irmão, que estava lá batizando o camarada e depois do batismo foi transportado para outra cidade. Não. Fique quieto. Tranquilize o seu coração. Vai ter momento que você vai querer falar, mas o Senhor vai dizer, fique caladinho, fique quieto. Fique quieto. Deixe o inimigo, irmão, deixe o inimigo pensar que venceu. Coisa linda é quando o inimigo fica para lá e para cá banando. Já ganhei a guerra, ó. Vitória, vitória, bandeira erguida. E Jeová está olhando lá de cima e está dizendo, ô palhaço. Não é nem circo para tu estar fazendo essa palhaçada. Está cantando de galo antes da hora, né? Irmão, quem tem intimidade com Deus, acontece o que acontecer, ele não se ausenta do lugar do propósito. Não se ausenta não. Ele permanece firmado em Deus. Ele permanece focado no Deus da Bíblia. Ele não olha para trás, ele sabe em quem ele tem crido, em quem ele está confiando. Ele sabe quem foi que o chamou para a batalha. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer só essa vez, porque tem gente que reclama lá também. Para de ficar mandando falar para o irmão do lado. Tem gente que se incomoda com tudo, reclama até quando eu falo assim, olhe para cá. Mas diga assim para o seu irmão, está bem pertinho. Ele não entendeu não, irmão, diga para ele, está bem pertinho da tua vitória, rapaz. Diga, permaneça firme. Aleluia. Aleluia. Aleluia, está perto, irmão, está perto. Está perto. Está perto. O problema, humanamente falando, é que quando está perto, é o momento principal, é um momento incomparável. É quando você diz assim, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu não vou mais para a igreja. Aí tem outros que ainda dizem assim, quer saber de uma coisa? Hoje é a última vez que eu vou na igreja. Tem crente que irmão, vai despedir de Jesus. Vou despedir dos irmãos, hoje é o último dia. Aí veste a melhor roupa, vem todo chique, vem toda arrumada e diz, hoje é meu último culto, viu, Jeová? Vou só esperar o culto terminar, para mim deixar bem claro que é a minha última. Aí o Senhor está olhando e está dizendo, realmente, é o seu último culto. Como assim, o meu último culto? É o seu último culto que você estará cultuando antes de receber a vitória. Porque quando este culto terminar, você vai voltar para casa diferente. Vai voltar cheio da glória. Vai voltar feliz. Vai voltar de cabeça erguida. Vai voltar profetizando. Vai voltar adorando. Prepara para viver teu milagre. Prepare para testemunhar teu milagre. Prepare para adorar o Deus da Bíblia, porque Ele vai te abençoar nesta noite. Erabacá mandou guiar e de rivo na séria. Alabaito e queime não orabastilho plas. Aleluia! Quantos estão sentindo a presença do Senhor nesta noite? Deixa eu concluir. Aí o centurião se encontra numa situação sem saída. Aí ele fica sabendo que Jesus está na cidade. E a Bíblia diz que ele não perde tempo. Ele vai até o encontro de Jesus. Alguns daqueles que estavam com ele queriam chamar Jesus. Ele disse, não incomodes. Eu vou falar com ele.
Porque ele reconheceu que a saída de emergência que ele precisava estava em Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz: entrou Jesus em Cafarnaum e chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado está em casa. Aonde ele estava? Segundo historiadores, 32 quilômetros de distância. Era longe ou era perto? Para pernear a pé, ou a cavalo, ou a carruagem. 32 quilômetros de distância. Meu criado está em casa, paralítico, e violentamente atormentado, perturbado, oprimido. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Aí olha a resposta do centurião para Jesus. E respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Aí olha o exemplo que o homem dá a Jesus. Que ousadia, com simplicidade e submissão. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e a meu criado: fazer isto, e ele faz. E Jesus ficou maravilhado com as palavras do homem. Aleluia. A ponto de dizer aos que estavam ali: em toda Israel eu nunca encontrei alguém que tivesse uma fé tão firme, tão sucinta, tão objetiva e eficaz quanto a fé deste homem. Aí a Bíblia diz: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te será feito. Olha as palavras de Jesus: como creste. Se ele não cresce realmente, não ia acontecer, porque era conforme ele estava crendo. É por isso que às vezes não recebemos a vitória, porque o Senhor já liberou a palavra, mas a gente ainda não cremos. Não confiamos completamente que Deus vai fazer. Deus é especialista, segundo a Bíblia, em colocar portas, abrir portas aonde não tem paredes. Esse é o Deus que nós servimos. E a Bíblia conclui dizendo assim: e naquela mesma hora, o seu criado sarou. Quando o homem chegou em casa, o criado já estava andando para lá e para cá, sarado. A palavra ultrapassou quilômetros de distância e fez milagre acontecer. Deus marcou esta noite para me dizer, para te dizer, para nos dizer que Ele não perdeu o controle da situação. Se a situação parece não ter saída, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus de Nazaré chegou para você nessa noite e está dizendo: vem até mim, deixa eu resolver o teu problema, deixa eu entrar com providência na tua história para milagre acontecer. Toma posse desta palavra. É mentira do diabo que acabou. É mentira de Satanás que não tem mais jeito. É mentira de Satanás que é melhor você parar do que continuar.
É mentira de Satanás ao dizer que você tem que fechar a porta. Que negócio é esse? O diabo não tem nem a chave da casa dele e quer fechar a porta de alguém. Não entra nas conversas do inimigo. Não entra nos pensamentos pessimistas e negativos do inimigo. Não, não. Porque a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Deus vai prover. Deus vai suprir. Deus vai entrar com providência. E não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã, não vai ser semana que vem, vai ser ainda hoje. Quando você chegar em casa, vai chegar com a vitória nas suas mãos. Quem crê nesta palavra, levante a mão e glorifique a Jesus. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, toda a igreja, em nome de Jesus. Fique de pé. Só fique sentado quem está com criança no colo. Quem está impossibilitado de ficar em pé, fique em pé. Lemanto remenefaz. O Senhor vai nos dar um sinal aqui nesta noite. Que sinal é esse? De que Ele está conosco. De que Ele é a saída. De que ainda não acabou. Nós temos 2 minutos. Quantos minutos? 2 minutos. Durante esses próximos 2 minutos, a presença do Espírito Santo de Deus vai nos envolver de uma forma diferencial. Com cada um ele tem uma maneira, ele tem uma forma de trabalhar, de encher, de renovar. Mas uma coisa é certa: você não vai sair daqui nesta noite da mesma forma que você entrou. Quem sabe você, mas eu já cheguei bem, mas vai sair melhor ainda. Já cheguei cheio, mas vai sair transbordando. Alabian trocomandai. Levante as suas mãos para os céus agora. E fecha os teus olhos e comece a adorar a Ele nesta noite. Alabais. Você precisa de um renovo. Deus está falando. Tem gente que precisa de um revestimento de poder nesta noite. Não foram dias fáceis. Foram dias turbulentos. O vento soprou. A ventania foi forte. Mas Deus te manteve de pé. E é hoje que Ele vai te mostrar que Ele é a saída que você precisa. Comece a adorar. Me ajuda, meu filho. Comece a adorar a Ele, vai. Dê o teu melhor para Ele nesta noite. Faça do fundo musical teu glória a Deus, teu aleluia, tuas línguas estranhas. Ele está te vendo agora. Ele está te ouvindo agora. Ele está vendo as tuas lágrimas agora. E manda te dizer: prepara-te, prepara-te. Porque eu já cheguei na casa. Já estou presente na casa. Quem é batizado com o Espírito Santo recebe o renovo agora. Quem não é, seja agora. Começa a receber poder de Deus. Começa a receber poder de Deus. Olha aí, só para Jesus. Só para Jesus. Só para Jesus. Só para Jesus. A história não acaba assim, diz o Senhor. Recebe poder. Recebe poder. Recebe poder de Deus nessa noite. Eu vou deixar você adorar. Já tem presença dele na casa. Vem Jesus, vem Jesus. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. A noiva é tua, Senhor. A noiva é tua, Senhor. A noiva é tua, Senhor. Começa a receber poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus sobre a sua vida agora.
Esta presença que nos faz vencer, esta presença que nos faz prosseguir, esta presença que não deixa nós desistir de lutar, é a presença dele, é a presença dele, não é outro, não é ninguém, não é outrora, é simplesmente a presença dele. Quem sabe alguém não está sentindo tanta importância, ou não está entendendo o que está acontecendo, querido. Este irmão, esta irmã que está do teu lado aí, ó, não desistiu por um triz, já estava nos últimos momentos finais para chegar na desistência, mas Deus disse: hoje eu pego eles, hoje eu pego ela com a minha presença, para revestir de poder, para revestir de poder, para revestir de poder. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, aqui na tribuna recebe poder, na nave da igreja recebe poder de Deus. Me acompanha, meu filho. O diabo entra em desespero quando um crente chora na presença de Deus, porque a Bíblia diz que o crente não chora em vão. O crente tem consolador. Se tem lágrimas, o consolador está presente. Se tem quebrantamento, o consolador está presente. Ele está presente na casa, ele está presente na casa. Abre o teu coração e adore a ele nesta noite. Fica preocupado com quem está perto de você não, irmão. Só você e Deus sabe o que você está passando, o que você está enfrentando. E não vai ser hoje que o mal vai vencer o bem, e nunca será. Mas hoje é uma noite que Deus preparou para te provar que Ele tem solução, Ele é a porta, Ele é a emergência, Ele é o que você precisa. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Testifica por intermédio do Teu Espírito sobre a Tua igreja nesta noite. Ó Deus de paz, de poder e de autoridade, eu ministro e profetizo as Tuas bênçãos agora sobre a noiva do Cordeiro de Deus, sobre os eleitos. Abençoa o Teu povo, Senhor, com o Teu poder, com a Tua providência, com o Teu agir. É o que nós profetizamos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Tem alguém no nosso meio nesta noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém que queira entregar a sua vida ao Senhor? Ou que queira retornar aos caminhos do Senhor? O Senhor te chama nesta noite. Ele te ama e Ele quer te salvar. Tem alguém nesta noite?